Olá pessoal, como vocês viram, eu tive um problema de gravação aqui no final desta aula, já estava no finalzinho, onde a minha bateria acabou esgotando, né? E eu vou dar continuidade aqui para a gente terminar esse capítulo para aqueles que não puderam participar da aula ao vivo, né? Mas não se preocupe que vocês não perderão nada, tá tudo bem fresquinho aqui na minha mente, porém aquela energia dos encontros presenciais, né, não estará presente, mas a presença sempre está no aqui e no agora. Então, dando continuidade, vocês viram que nós paramos, né, no parágrafo onde a gente fala sobre adoração, onde nós falamos sobre adoração, sobre fazer ídolos, né? E isso é um empecilho para o reconhecimento da verdade. E muitas pessoas não enxergam isso e continuam adorando Jesus, continuam adorando Buda, continuam adorando o mensageiro e não colocam a mensagem em prática, não experimentam a mensagem. E isso acaba sendo um empecilho para encontrar essa verdade que purifica, que liberta. Somente a verdade liberta, somente o Cristo que seria o melhor, o baixar dessa verdade na nossa consciência, o Cristo, o Buda, e não a imagem que nós temos de Jesus, a imagem que nós temos de Buda, é isso que traz a própria libertação. Então, se nós quisermos tocar essa verdade de alguma maneira, nós temos que libertar de todos os conceitos, todos os símbolos, todas as ideias, todos os nossos ídolos e tudo aquilo que nós adoramos, tanto pessoas, circunstâncias, professores, pessoas famosas e assim por diante. Qualquer tipo de adoração é uma barreira para esse encontro com a verdade, né? E você vê nesse meio também muitas pessoas, né, adorando o próprio Joel Goldsmith, falando que ele é um dos maiores metafísicos que já existiu, maiores místicos que já existiu. Isso ainda é uma forma de adoração. Então nós temos que deixar tudo isso de lado, respeitar a obra, respeitar aquilo que foi passado, respeitar os princípios, né, que foi passado, ter admiração, né? Isso é totalmente válido, mas adorar achando que ele é o único e que nunca existiu e nunca vai existir outro cara igual a ele, isso aí é um erro da nossa parte, porque os verdadeiros místicos, eles não têm essa necessidade de se demonstrarem, de ensinar, porque eles só precisam ser, estar, e o próprio ser e estar, essa integração que eles têm internamente, faz com que o universo em si seja esse equilíbrio. Então eles só de não projetar mais dualidade, só de não projetar mais conflito, já resolve o problema do todo, tá? Então a gente tem que ter isso em mente fortemente, a gente tem que se livrar dessas ideias de adoração de qualquer espécie que seja, né? Tanto de pessoas, circunstâncias, situações e também, né, como eu comentei aqui na aula ao vivo, conversei com o João sobre hierarquia. Será que realmente existe hierarquia espiritual? Será que existe essa necessidade, né, de existir um governador do orbe, governador de Marte, o governador do cinturão de Órion, né? Esses ascensionados, os mestres ascensionados, os degraus de evolução espiritual, os degraus de iluminação, né? Um mestre iluminado que comanda todos os outros mestres. Se a gente for analisar, a gente vê que isso são artimanhas da mente humana. É a mente que precisa de hierarquia, é a mente que precisa montar uma escala pré-estabelecida, estágios da evolução, é a mente que estrutura tudo isso. Porque vamos pensar, gente, um ser totalmente infinito, né, com essa onisciência, que é inteligência e sabedoria infinita, será que ela precisa, né, de pessoas para trabalharem por ele na sua obra? Ou essa ideia que o universo autoconsciente ainda é fajuta, que não existe uma estrutura totalmente inteligente? Será que precisa de um engenheiro cósmico para fazer com que a semente comece a brotar e aquela semente comece a nascer
e começa a nascer um galinho para depois formar uma árvore, dar fruto? Será que precisa de um sistema, né, por trás disso para que isso aconteça? Né? Será que essa consciência não é onisciente? Não é total onisciente para fazer isso por si só? Né? Será que precisa de um engenheiro cósmico para fazer que um neném se forme dentro do útero da mãe? Ou já existe uma inteligência celular que faz isso por si só? Né? Alguém que possa guiar o orbe do planeta, guiar o sistema planetário. Então isso são ideias, se a gente for pensar, são ideias ainda primitivas, né? Por quê, gente? Daí as pessoas perguntam, mas aí o médium quem recebeu essa visão? Mas, geralmente o médium ele ainda tem uma personalidade bem formada. E quando ele recebe uma mensagem de outra consciência que ainda está identificado com a personalidade, ele passa a mensagem de acordo com a visão, com o nível de consciência que ele tem para o médium. Então, aquela mensagem que o espírito está passando, ela vem personalizada. E o médium, que também é uma personalidade, que ainda tem seus condicionamentos, pega essa mensagem e também personaliza ela de acordo com seus condicionamentos. Então, a mensagem, de acordo com o que vai passando, é aquele telefone sem fio, né? Você começa com uma coisa e termina com outra. Por quê? Porque cada um compreende a mensagem de um jeito. Então, se o espírito passa uma mensagem, o mensageiro personaliza aquela mensagem de acordo com os condicionamentos, com as imagens, com as projeções. Então ele recebe a mensagem, quando ele passa por papel ou passa para as pessoas, ele vai também dar o seu toque de personalidade, né? Ele vai trazer os seus condicionamentos, as suas imagens, seus símbolos, suas crenças para a mensagem, né? E aquela mensagem vai sendo deformada de acordo com o que vai passando de ente para ente. Mas lembre-se disso, quem traz essas mensagens não são místicos. Os místicos, nunca vi nenhum místico trazendo uma mensagem canalizada espiritual. Quem faz isso são os médiuns. E os médiuns ainda são condicionados, são personalidades, né? Tem um ego que comanda isso tudo. Então isso tem que ficar bem claro. Se for pegar os místicos mais sérios do mundo, eles não trazem esse tipo de mensagem. Eles trazem um caminho direto para a busca da verdade, ponto. Não existe crença, não existe símbolo, não existe negócio de mestres ascensionados, de fraternidade branca e toda essa baboseira. Isso aí vem através de uma personalidade. E essa personalidade que são os fragmentos da mente condicionada. Certo? Toda essa máscara que a gente utiliza são fragmentos da nossa mente condicionada. E se você percebe isso, você dá um salto além disso. E você vai começar a se preocupar realmente com aquilo que traz a libertação, não com entretenimento espiritual. Porque se você for pensar, muitas das coisas que a gente segue, por exemplo, no YouTube, tal, assim, GT, negócio de mensagem espírita, tenho nada contra. Penso que cada pessoa, cada religião existe de acordo com o nível de consciência da pessoa. Então, de acordo com a consciência vai expandindo, você vai refinando o seu interesse por materiais sérios, mais sérios, né? E você vai deixando o entretenimento espiritual de lado, entende? E você vai começar a se preocupar realmente com a busca da verdade. Porque aqui nós iremos perceber que a busca da verdade, ela não depende de intermediários, ela não depende de outra pessoa, ela não depende de ninguém. Se nós trancarmos num quarto, né, por 10 anos que seja, é lógico que eu estou colocando uma situação bem extrema, só com essa afirmação, o que é Deus? Inevitavelmente Deus se revelaria para nós mesmos. Porque eu já falei, depende da intensidade, depende do amor pela verdade, depende do nível de abertura e do soltar, e não depende do nível de conhecimento que eu tenho ou do nível da expansão da consciência, né? Eu não sei se eu já falei isso aqui antes, mas a iluminação em si não depende do nível de consciência de uma pessoa.
Então a pessoa pode ter uma consciência bastante rudimentar ainda, bastante primitiva, e conseguir a iluminação na frente de quem tem uma consciência bastante expandida. Porque só depende de entrega, só depende de abertura absoluta. E dependendo do nível da intensidade dessa entrega, dessa abertura absoluta, há um rompimento dos condicionamentos. E esse rompimento do condicionamento traz essa liberdade, traz essa verdade absoluta, traz o Cristo interior, ou Buda, ou qualquer nome, interno, que é um aspecto natural do ser humano, certo? Então foi isso que eu falei lá na aula ao vivo, né, que eu estou reproduzindo aqui agora, porque eu perdi esse finalzinho, mas a gente já está finalizando aqui. E daí ele continua, né? Em todos os casos, o mensageiro que apareceu aos homens foi a vinda do Cristo à consciência individual. E quando isso for compreendido, o homem terá alcançado a libertação do conceito de pessoa e de limitação pessoal, né? Então essa vinda do Cristo, esse soprar do Espírito, ele acontece quando nós estabelecemos um nível de equilíbrio interno. Quando nós não nos preocupamos mais, quando nós nos abrimos à presença, quando nós aceitamos aquilo que é, quando nós compreendemos todo das nossas emoções, a oscilação, e aceitamos e deixamos fluir junto com a vida. Quando nós começamos a fluir junto com a vida, nós recebemos isso. Por isso que eu sempre falo, não é algo que nós evocamos, que nós atingimos, é algo que é recebido e acontece como um ladrão. Ele vem inesperadamente. Inclusive tem essa metáfora na Bíblia, né? Que a verdade vem como um ladrão, totalmente inesperado, sem que nós esperemos que aconteça, tá? E nessa parte da hierarquia espiritual também, eu fiz um comentário lá na aula, que eu lembrei agora, né? Que o próprio Krishnamurti, que é essa biografia aqui que eu estou lendo agora, ele foi considerado na época, quando ele nasceu, alguns médicos da Sociedade Teosófica acharam ele na beira de uma praia e viram uma aura tão linda, tão clara. Eles falaram, esse será o futuro instrutor do mundo, né? Tinha uma profecia dentro da Sociedade Teosófica que eles encontrariam o instrutor do mundo. E, entre aspas, até que foi, mas não supriu os interesses da Sociedade Teosófica. Por quê? Porque depois ele foi amadurecendo, ele foi percebendo, e com os 28 anos ele foi bastante condicionado também, teve bastante experiências místicas, de acordo com a crença que ele era condicionado dentro da Sociedade Teosófica, desde pequeno, né, com aquilo na cabeça. E o que aconteceu? Quando ele chegou com 28 anos de idade, ele teve uma experiência espiritual profunda. E nessa experiência, ele chegou e, ao meio de um acampamento lá da Sociedade Teosófica, com mais de 2.000 pessoas presentes, ele rompeu a ordem da Estrela do Oriente. Então foi uma decepção para várias pessoas. E eu decidi que eu vou ler o textinho aqui que ele leu, antes um pouco desse rompimento, né? Por que as pessoas não encontravam a verdade? Porque ele falava que não dependia de muleta, ele não queria ser muleta, ele não queria ser adorado, ele não queria seguidores, tá? Ele queria que as pessoas compreendessem a mensagem, mas ignorassem totalmente o ente que dá a mensagem. Porque na adoração doente, na adoração de Jesus, nós perdemos o Cristo. Na imagem que nós temos de Deus, nós perdemos a experiência de Deus. Então, para ter essa experiência de Deus, nós temos que abandonar todos os símbolos, todas as ideias, tudo que nós temos armazenado sobre Deus e jogar fora, no lixo. E a partir disso, perguntar, assumindo a nossa ignorância, quem é Deus? O que é Deus? O que é o eu sou, né? Então, isso eu vou decidir que eu vou ler agora no finalzinho, né? Como isso é uma gravação, então vai dar para mim ler esse textinho no final, e eu vou tentar colocar também no final dessa aula esse texto aqui que está nesse livro do Krishnamurti. Então, gente, continuando, em todos os casos, o mensageiro que apareceu aos homens foi a vinda do Cristo à consciência individual. E quando isso for compreendido, o homem terá alcançado a liberdade do conceito de pessoa e de limitação pessoal.
E Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá até vós. E isso não ficou bastante claro para que todos compreendessem? Se não pudermos ver além do sentido pessoal de salvação, de mediação, guia, nunca encontraremos a grande luz dentro da nossa própria consciência. O próprio Joel está falando, ó. Mas assim, vamos analisar a primeira parte. Se eu não for, o Consolador não virá. Quem é o Consolador? O Consolador, gente, é muito mal compreendida essa ideia. Cada religião vê o Consolador de uma forma, mas isso aqui é muito simples. O Consolador, segundo a revelação de Joel, é o Cristo na consciência de cada ser humano. Jesus disse: se o Consolador não for, se eu não for, ou seja, Jesus não for, o Consolador não virá até vós. E Joel complementa aqui. Porque eles teriam que ver, além do sentido de mediação daquela pessoa que é a intercessão entre você e o mundo espiritual, o guia, que era Jesus Cristo, tem que ver além disso para perceber que o Cristo estava dentro deles. Por isso os mestres, antes de morrer, eles avisam os discípulos. Existem várias escolas, né, do budismo, Mahayana, de várias ordens, que os mestres, antes de morrer, avisam, falam assim: agora eu vou fazer minha passagem. E nisso os discípulos já começam a chorar. Por favor, mestre, não nos deixe, não nos deixe. Mostra só a dependência que eles têm do mestre. E o que acontece? Os mestres ficam muito bravos. Falam assim: não foi isso que vocês aprenderam durante esses anos. Afirmem-se, homens. Os mestres são bastante rígidos até na morte. Por quê? Porque eles ensinaram o desapego a vida inteira. Daí quando ele vai fazer a passagem dele, ele avisa antes: estou indo, tchau para vocês, fiquem bem. E daí os discípulos ficam chorando em plantos, né? Por quê? Porque existe um nível de apego muito grande com o mestre. E se o mestre não for embora, o discípulo não pode trabalhar a si mesmo para encontrar essa consciência que o mestre alcançou. E vai continuar dependente dessa muleta espiritual que é o próprio mestre, né? Por isso ele fala, ó, de novo vou repetir: se não pudermos ver além do sentido pessoal de salvação, de mediação e guia, nunca encontraremos a grande luz dentro da nossa própria consciência. Então é necessário, gente, que nós libertemos de tudo, até do próprio nome, homem Joel Goldsmith. Não adorar o Joel. Joel é um grande místico, o único místico que existiu, né? Como eu já disse antes, ele não é nem o primeiro, nem o último, nem o melhor, nem o único. Místico é o que mais existe, e os verdadeiros não são... Ele não tem essa necessidade de ensinar, de aparecer, de fama e tal, entende? Os verdadeiros místicos, eles querem ser lago, já falei sobre isso. E quem ensina, quem passa ensinamento, quem tem essa necessidade de ensinar, ainda é o ego humano. Mesmo que for muito sutil, quase imperceptível, tem um eguinho ali, tá? E é importante que exista, gente, essas fases, tá? De modo contrário, nós não chegaríamos nessa compreensão. Nós não chegaríamos nessa ideia, e vocês não chegariam nesse curso. E nós não passaríamos por várias fases da compreensão espiritual, né? Dessa nova visão, desse novo mundo espiritual. Então, finalizando aqui, gente, a iluminação espiritual não vem de uma pessoa, mas do Cristo impessoal, da verdade universal e da consciência iluminada do eu. Ponto. Aqui ele finaliza com chave de ouro, porque ele percebe que a iluminação espiritual só vem depois que a persona, a máscara, os condicionamentos, toda a formação, a estrutura que forma a estrutura do ego é dissipada. Só aí a verdade se apresenta sem filtros. A verdade como ela é. E nesse estado nós conseguimos interagir com a realidade de igual para igual. Nós olhamos tudo como sendo nós mesmos. Não existe separação
entre eu e a árvore, entre eu e vocês, entre eu e a cadeira, entre eu e o universo. Entende? Não é uma coisa de louco isso não, gente. Porque eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas muitas pessoas com quem eu já conversei já tiveram essa experiência da impersonalidade que Joel mostra no livro do Caminho Infinito, né? Que não é uma coisa que você faz conscientemente, impersonaliza o mal ou impersonaliza o bem, como Jesus Cristo fez quando chamaram ele de bom, né? Mas é uma coisa que acontece. Você tá ali nesse trabalho e de repente, quando você menos espera, isso é importante, você se vê conectado com tudo. É uma magia, uma coisa de louco que acontece, né? Então é muito importante que isso fique claro nesse momento. Eu falei que eu ia aprofundar um pouco mais e de acordo que a gente for entrando neste livro, nós iremos mais a fundo, tá? Nós iremos penetrar mais a fundo cada vez mais. Porque tem coisas que os rompimentos desses condicionamentos tem que ser aos poucos, porque senão fica uma coisa bastante dolorosa, entende? Então é basicamente isso. Foi até aqui que eu parei. Vocês viram que não perdeu muito, né? E também os comentários que eu fiz, né, no ao vivo foi basicamente esse. É lógico que ontem teve uma energia mais intensa, né, comandando isso tudo, mas não é muito diferente do que está acontecendo aqui agora não, tá? E também, como prometido, eu vou contar para vocês a história, o textinho, né, que eu vou colocar também no final aqui, desse livro do Krishnamurti, Vida e Morte. Eu quero falar que por 3 anos, gente, eu só li Joel Goldsmith. Eu fiquei tão saturado que tinha hora que eu não aguentava nem olhar mais para as obras de Joel, sabe? E agora, só agora, né, depois de muito estudar Joel Goldsmith, que eu comecei a colocar a mão em outras obras, por exemplo, do Krishnamurti, né, que são obras bastante difíceis de compreender. Isso aqui não, porque isso aqui é biografia, então é mais tranquilo, é mais para relaxar mesmo, e tem só umas mensagenzinhas, né, aleatórias, né? Mas o conselho que eu dou neste primeiro momento para vocês que estão chegando é que absorvam o Joel Goldsmith, compreendam o que ele quer passar, né? Depois disso a gente vai conversando sobre outros assuntos. Não é à toa que eu coloco umas mensagens do Krishnamurti bem sutil ali, né? Que dá para causar esse colapso na mente, para mostrar que às vezes a atenção, o olhar, a presença são aspectos fundamentais para esse colapso na nossa consciência, né? E eu vou ler para vocês esse textinho, né? O que acontece? As pessoas estavam muito confusas porque ele era bastante condicionado. E depois de uma experiência espiritual que ele teve, ele começou a mudar muito a fala dele, começou a mudar muito a quebrar as crenças, tudo que ele acreditava sobre os mestres ascensionados, sobre essas baboseiras espiritual, que não sei o que, ele foi quebrando isso. E isso começou a deixar o pessoal da sociedade teosófica, todo mundo meio, né, meio assim, descrente dele. O que esse cara tá falando? Ele tá fugindo de tudo que a gente acredita, tá quebrando a ordem, ele como chefe da ordem, fazendo uma coisa dessa. E como eu já falei antes, mais pra frente ele dissolve toda a ordem e entrega todos os bens que ele tinha recebido e começa a viver apenas com o mínimo, entendeu? Dando palestras, fundou várias escolas e assim, etc. A dúvida que tinha surgido, durante várias reuniões, fizeram-lhe perguntas como: é verdade que não deseja discípulos? O que pensa de rituais e cerimônias? Por que nos diz que não há estágios no caminho? Uma vez que nos diz que não há Deus, código moral, e nem o bem ou o mal, em que seu ensinamento difere do materialismo comum? Você é o Cristo que retornou? Trechos das respostas de cá, transcritos abaixo, mostram como ele era pouco entendido por aqueles que lhe faziam essas perguntas. Então estavam surgindo várias dúvidas na cabeça dos discípulos, entre aspas, que ele nunca aceitou. E a sociedade teosófica fazia tudo por baixo dos panos dele, entende? Até que ele ganhou essa consciência e dissolveu a ordem. Mas olha o que ele respondeu para as pessoas. Que gênio, que genial. E eu percebo que ele muda totalmente o discurso dele após esse vislumbre que ele tem da verdade. Ele quebra tudo, gente. Ele joga fora tudo que ele acreditava. Dos mestres ascensionados, dos estágios.
e para chegar nessa consciência da autoridade, sabe? Tudo isso. Olha o que ele fala. Torno a dizer que não tenho discípulos. Se compreenderem a verdade e não seguirem indivíduos, verão que cada um de vocês é um discípulo da verdade. A verdade não dá esperança, ela dá compreensão. Não há compreensão no culto à personalidade, aquilo que a gente estava falando antes. Continuo a afirmar que todas as cerimônias são desnecessárias para o crescimento espiritual. Se quiserem procurar a verdade, precisam sair e ir para bem longe das limitações da mente e do coração humanas e lá descobri-la. E esta verdade está dentro de vocês. Não é mais simples ter a própria vida como meta do que ter mediadores, gurus, que inevitavelmente diminuirão a verdade e, portanto, atrairão? Olha para você que coincidência. Joel falou aqui nessa última parte. Se não pudermos ver além do sentido pessoal de salvação, de mediação e guia, nunca encontraremos a grande luz dentro da nossa própria consciência. Tá vendo? Continuando. Digo que a libertação pode ser alcançada em qualquer estágio da evolução pelo homem que compreende. Ou seja, em qualquer estágio da evolução pode haver esse rompimento. E que adorar estágio, como vocês fazem, não é essencial. É que dentro da sociedade teosófica existia a primeira iniciação, segunda iniciação, terceira iniciação, sabe? E cada iniciação a pessoa tinha que proceder de uma maneira, tinha que seguir um sistema, entende? Assim como todos os outros sistemas. Não repitam minhas palavras como vindas de uma autoridade. Recuso-me a ser muleta. Não permitirei que me carreguem uma gaiola para a sua adoração. Quando levamos o ar fresco da montanha e o prendemos numa pequena sala, o frescor do ar desaparece e resta apenas a estagnação. Tá vendo o perigo, né, da gente fazer de um guru, de um mestre, de um professor, uma muleta para nossa alavancagem? Por quê? Tá certo que a energia dessas pessoas são muito poderosas e emana e equilibra tudo, mas na ausência desse mestre só vai restar você e a sua consciência e a sua dependência. Daí você vai ter que se livrar de mais uma dependência, né? Então ele continua. Jamais disse que Deus não existe. As pessoas distorcendo o que ele estava falando. Diz que Deus só existe manifestados em nós, mas não usarei a palavra Deus. Prefiro chamar-lhe de vida. É claro que não existe nem o bem nem o mal. O bem é o que vocês não receiam, ou seja, que nós ansiamos. E o mal é o que temem. Portanto, se destruírem o medo, estarão espiritualmente realizados. Quando estiverem apaixonados pela vida e colocarem este amor acima de qualquer coisa e julgarem por esse amor e não pelo seu temor, então essa estagnação que chamam de moralidade desaparecerá. Amigos, não se preocupe com quem eu sou. Nunca saberão. Vocês pensam que a verdade tem alguma relação com aquilo que pensam que eu sou. Vocês não estão preocupados com a verdade, mas com o vaso que contém a verdade. Adoração, gente. As pessoas não estavam preocupadas em descobrir o que é a verdade, mas estavam preocupadas em adorar aquele mensageiro da verdade, que eles, na cabeça deles, criaram essa história. Então, bebam a água se estiver limpa, e eu lhe digo que tem esta água limpa. Tem o bálsamo que purifica, que cura enormemente. E vocês me perguntam, quem é você? Eu sou todas as coisas, porque eu sou a vida. Este final aqui, foi antes dele romper com a sociedade teosófica, ele mostra que ele já estava totalmente
conectado com tudo. Ele não se via mais separado. A partir disso, ele começa a falar em terceira pessoa. E quando ele usa a palavra eu, ele usa de uma maneira totalmente relacional, né? Que não teria como usar outra palavra. Eu não sei se relacional é a palavra certa. Mas é basicamente isso que eu trouxe, né? E por algum modo eu perdi esse finalzinho. Foram alguns minutos, só se não me engano, uns 15 minutos finais que a bateria acabou, né? Fiquei bastante preocupado. A Yasmin conseguiu gravar ontem a tela do computador dela, mas gravamos sem o áudio. Não sei o que está acontecendo, mas eu acho que não é para ser mesmo não, viu, gente? E é isso. E daí a gente vai dar continuidade na próxima aula, tá? Que eu fiz várias marcações no texto aqui e que eu tenho certeza que vai ser muito mais profunda do que essa, que eu considerei uma aula bastante diferente de todas as outras em termos de, não de formação, mas de descondicionamento da mente e das pessoas que estão interagindo aqui então conosco. Gratidão a todos, pessoal, e até a próxima aula.